Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Quando a educação limita o conhecimento, o nome disso é doutrinação. A maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que esteja acontecendo ao seu redor, do que esteja acontecendo no mundo. E a maioria das pessoas não faz a mínima ideia de que não faz a mínima ideia. Porque como o conhecimento disponível no mundo é manipulado, é totalmente manipulado, a pessoa recebe informações, na maioria das vezes falsas, né? Hoje em dia popularmente chamado de fake news, notícias falsas, ou informações falsas, ou conhecimento falso, e toma o conhecimento, toma essa informação falsa por conhecimento, o que não é. E essa questão da doutrinação é milenar, é tão antiga quanto a humanidade, desde que as primeiras pessoas descobriram formas de manipular através da mente. Nós somos manipulados através da mente e não é muito difícil de perceber isso. Você vai ver, eu tenho dois exemplos que eu uso sempre e que são apenas exemplos gritantes de como as coisas funcionam, que é uma propaganda que gira, né, numa grande rede de televisão, que diz o agro é pop, e aí mostra todas as vantagens da agroindústria, nunca usando a palavra agricultura para deixar o leque aberto, né? Vale tanto para todos os agrotóxicos, para todos os agro, e a gente compra o peixe, né? Ah, então é legal, uma pessoa inconsciente vai comprar o peixe, uma pessoa que não para pensar por conta própria, ela vai... Oh, que fantástico, né? Realmente o agro é necessário, mas aí não está sendo explícito de que agro estamos falando. Vai entrando na nossa cabeça que todo agro é pop, todo agro é bom, tanto qualquer coisa que se trate de agronegócio, tanto o agrotóxico quanto nem se fala em agricultura, que seria a agricultura, sim, é pop. E a outra é com relação às eleições, né? Toda vez que vai chegando perto das eleições, a propaganda sempre mostra, a propaganda eleitoral, né, do Tribunal Regional, não, do Tribunal Eleitoral, do TRE, né, isso, Tribunal Regional Eleitoral, mostra sempre a pessoa na urna votando, e no final da propaganda sempre mostra o barulhinho piriririri. Então vai associando o voto com a palavra democracia, e nós somos doutrinados a acreditar que democracia é voto e de que temos algum poder no voto. A maioria das pessoas não sabe como as coisas funcionam. Democracia nunca existiu, sempre existiu desde que a palavra foi criada lá há 2.500 anos atrás, ou até mais, referindo-se ao governo do povo, né? E isso nunca existiu. O que existiu sempre foi a oligarquia, onde a gente tem sempre dois oligarcas, né, nos quais a gente pode escolher em qual dos dois votar. E quando nem isso é verdade também. Sempre é um jogo de cartas marcadas, sempre foi. Tivemos aí no século passado uma intervenção, a exemplo histórico, né, de Getúlio Vargas nos anos 30, logo 1930, um pouquinho antes, acho que é 1930, quando ele interrompeu aquela chamada política do café com leite, que era sempre Minas Gerais ou a região cafeicultora, que é Rio de Janeiro, São Paulo, né? Mas geralmente era São Paulo e Minas Gerais que repartiam
a presidência, né, nos primeiros 40 anos ali de república e tal. E então a doutrinação sempre existiu através da religião, no mundo ocidental através do cristianismo. O cristianismo foi usado, foi criado com a intenção de manipular as massas, né, através de um falso conhecimento religioso, de um falso conhecimento espiritual. Então, a pessoa que questionasse isso era taxada, melhor dizendo, de herege e queimada na fogueira. É interessante que se Jesus tivesse voltado nessa época da Idade Média, ele teria sido queimado na fogueira como herege. Jesus foi morto por ser considerado um herege na sua época. A própria palavra Satanás, né, a palavra na origem, Satã, significa o opositor, o questionador. Então, todo aquele que se opõe, todo aquele que questiona é considerado o diabo em pessoa, né? Essa figura do diabo não existe, obviamente, né? É uma criação humana, é uma criação mental, é outra forma de doutrinação. Então, a doutrinação faz parte da nossa cultura. Nossa cultura é doutrinadora. Já no final do século XIX, começo do século XX, como a religião perdeu bastante da sua força política, da sua força de intervenção direta no Estado, foi criada a palavra comunista para a mesma função. A palavra comunista define qualquer pessoa que se oponha ao status quo, qualquer pessoa que se oponha. Eu mesmo, né, já fui com os meus posts, mesmo posts de mestres espirituais, que quando uma pessoa consegue ultrapassar, transcender, né, esse mundo das formas, ela jamais se envolve em política. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E também quando ele disse: não se pode servir a dois senhores. Então vocês jamais vão ver um mestre espiritual que mereça, né, receber esse rótulo, essa estampa, digamos assim, de mestre espiritual, jamais vai se envolver em política. Então, mesmo nesses posts, algumas vezes eu fui chamado de comunista nos grupos, na minha própria página, sendo que quem me acompanha sabe a minha posição a respeito disso, né? Nenhuma ideologia vai curar o mundo, então realmente a política partidária não me interessa. A política humana é uma outra coisa que tem a ver com o envolvimento comunitário, né? Política vem da palavra polis, que significa comunidade. Que a comunidade é da onde vem a palavra comunismo também. Mas que fique claro, não sou simpatizante do comunismo, não sou simpatizante de nenhum ismo. Mas você foi sim doutrinado a ter ódio desde sempre, milenarmente. Agora você está sendo doutrinado a ter ódio do tal do comunismo que você não sabe a mínima ideia nem do que é. Você nunca leu um livro a respeito. Então, não é à toa que aí nos últimos anos tenham tentado tirar, as primeiras matérias a serem excluídas são e foram, né, sociologia e filosofia, embora sejam matérias ainda insuficientes para tornar uma pessoa pensante, mas são as primeiras matérias a serem atacadas. A primeira matéria a ser reforçada é sempre a religião, porque o ensino religioso nada tem a ver com espiritualidade, ele tem a ver com doutrinação, pura e simplesmente. E aí foi interessante que nesses últimos anos aí, a palavra doutrinação a doutrinação parece que foi inventada nos últimos anos, né, dos governos de esquerda no Brasil, apenas com o propósito de alimentar o ódio,
Nosso ódio tem sido alimentado deliberadamente, sistematicamente, ao longo de vários anos, o ódio da população. Não é preciso alimentar um ódio específico, apenas o ódio das mais diversas formas, o ódio pelas minorias principalmente. Então isso vai sendo passado de geração para geração em termos de inconsciência, porque inclusive a educação é bem interessante, porque a educação acadêmica, a educação pertencente ao Estado e às religiões, ela é cerceante, ela é doutrinária, ela é totalmente limitada, ela serve apenas, mesmo que você faça um doutorado, um mestrado, né, uma faculdade, não importa. Ali você vai aprender só o que se quer que você aprenda. Dificilmente você vai aprender a pensar além daquilo que o sistema fomenta. Dificilmente. E a pessoa que fizer isso vai ser taxada de comunista, de herege, seja lá o que for. E seja lá a palavra moderna para esse tipo de histeria coletiva, né? Quando você simplesmente rotula uma pessoa. Se ele pensa diferente, ele é herege. Se ele pensa diferente, ele é comunista. Então, simplesmente isso você está sendo manipulado. Se você não vai a fundo, uma vez eu ofereci um filme, embora eu não tenha simpatia nenhuma direta por ideologias, isso não quer dizer que eu não leia sobre, que eu não me instrua sobre, que eu não busque conhecimento sobre. Então foi lançado um filme sobre o jovem Marx e eu ofereci para eu trabalhava com filmes, com videolocadora, e ofereci para um cliente jovem, aí dos seus 19, 20 anos, e eu disse no balcão, né, eu disse, você já assistiu o Jovem Marx? E ele pulou para trás e disse assim, não assisti, nem quero assistir, nem quero saber sobre isso. Tá, eu como comerciante ali, eu não insisti no assunto, mas isso me fez pensar, é só um exemplo que eu estou dando, né? Então, quer dizer, se você nunca viu, não quer ver nunca, como você vai saber se você está sendo enganado? Então, se você não vai direto à fonte, se você não se interessa em saber, alguém vai manipular a sua mente sempre. Isso é doutrinação, isso é o que tem sido acontecido há séculos. Principalmente através das religiões. Você tem sido doutrinado pura e simplesmente. E não é uma questão se é de esquerda, se é de direita. Não importa. Doutrinação é doutrinação. Quando a educação limita o conhecimento, o nome disso é doutrinação, pura e simplesmente. Se não me engano, quem disse isso foi Nikola Tesla. E não muda nada porque é verdade, né? Então a verdade, não importa de que boca ela venha, sendo verdade, é verdade pura e simplesmente. E eu gosto de reforçar também, quando estou falando nesses assuntos, né, que Jesus foi morto justamente por ser um opositor, por ser considerado uma espécie de Satã na sua época, né, por não se conformar com o status quo, não se conformar com o senso comum, tanto que ele disse, meu reino não é deste mundo, meu reino não é do senso comum, meu reino está além do senso comum, está além das formas, está além da maneira sistemática de fazer as coisas, está além daquilo que o sistema ensina você a fazer, doutrina você a fazer. Então, toda doutrina vai te levar a pensar de uma determinada forma que nunca é sua, jamais é sua. Somente o autoconhecimento que liberta dessa doutrinação. Somente o autoconhecimento pode te libertar do sistema. Não há outra forma. Não adianta sair gritando, não adianta destruir as instituições existentes como já fizeram. Lá no tempo de Roma, vamos supor, Roma já funcionava assim exatamente, a Grécia já funcionava como o nosso mundo atual. Roma já funcionava como o mundo atual. Então, lá no século V, Roma começou a ruir e começou a deixar de existir. Não interessa.
A doutrinação já estava feita e ela continuou através do cristianismo. Então, não foram os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de oposição, de paz, não foram os ensinamentos de Jesus que foram ensinados, foi simplesmente a doutrinação da educação. E ou você tem uma educação doutrinária o tempo todo, e doutrinação não tem a ver com esquerda, você que aí nasceu ontem, ouvindo isso, não se iluda. A doutrinação é milenar. A cultura é doutrinadora. A própria cultura em si é um meio doutrinador. Então, se você está inserido na cultura, através da música, através da roupa que você veste, através da sua alimentação, a sua forma de pensar, de chegar até aqui, é doutrinada. Se você acredita na política, se você acredita nas instituições que estão aí, se você acredita na democracia, se você acredita no sistema, se você acredita que comunismo é coisa do demônio e socialismo também, muitas vezes, muitas pessoas confundem. Se você acredita que socialismo, comunismo são coisas do demônio, pura e simplesmente porque você nunca pesquisou, nunca tentou entender, por que é isso? Porque você foi doutrinado a não pensar. Então essa palavra doutrinação não nasceu ontem, não nasceu nas últimas 2 décadas. Ela vem acontecendo no mundo há milênios, seja na esquerda, seja na direita, porque o objetivo é sempre o mesmo, é manter você adormecido. E esperemos que essas coisas novas aí que surgiram, né, como o YouTube, que a gente pode ter um canal e falar disso livremente, dure o tanto suficiente para acordar uma massa crítica suficiente de pessoas que sejam conscientes da sua própria condição. Isso é o despertar. Quando você abre os olhos e diz, puxa, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou nesse ambiente, mas é aqui que eu quero estar? Então o despertar faz você perguntar isso. O despertar faz você perceber que você tem sido doutrinado a acreditar no senso comum, acreditar naquilo que todo mundo acredita, das mais variadas formas. Você está num amplo galinheiro. Então, ou em diversos galinheiros, digamos assim, de grupos de crença diferente, mas ainda assim é crença, de ideologias diferentes, mas ainda assim ideologia. Então você pula de um galinheiro para o outro. É o que você tem feito ao longo da sua vida. Você simplesmente pula de um galinheiro para o outro. Você não descobriu ainda que pode viver fora do galinheiro. Então, não ser doutrinado, viver além da mente, viver além do mundo, é viver fora do galinheiro. Você deixa de ficar ali de cabeça baixa, ciscando o restinho de comida que lhe dão, ou seja lá o que for, ou que tem no chão, e você se liberta, você voa. Você só pode voar quando não tem mais medo. Você só pode voar quando não tem mais ódio. E eu acho tão interessante assim, eu vejo nas redes sociais, então aquele da direita massacra, ofende e odeia aquele da esquerda. E aquele da esquerda massacra, ofende e odeia aquele da direita. O que tem em comum aí? Somente uma coisa tem em comum entre os dois, que é o ódio. E você tem sido doutrinado, nós temos sido doutrinados a odiar milenarmente, disfarçadamente, através da religião a que foi atribuída a fundação a um homem que morreu pela paz. Olha que grande mentira, que grande ilusão. Um homem que deu a vida para ensinar a paz, para ensinar que vale a pena perder a vida para manter a paz. Não foi só ele. Tivemos aí Gandhi nos tempos atuais, tivemos Sócrates ainda muito antes de Jesus. Quando você descobre a verdade, vale a pena morrer pela verdade. Vale a pena morrer pelo mundo real, pelo reino real. Como disse Jesus, meu reino não é deste mundo. Então,
ele foi sim um grande opositor, ele foi sim um grande questionador, tanto quanto Sócrates, tanto quanto outros, né? Confúcio, Lao Tse, Buda. Não tem como ser diferente. Nós temos aí atualmente, também mais contemporaneamente, né? Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharshi, Krishnamurti, fantástico. Nós temos também o próprio Osho, Eckhart Tolle, todos opositores, todos questionadores, mas não dentro do sistema. O que torna um mestre espiritual digno desse nome é quando ele não se envolve mais num jogo viciado. Aí as pessoas dizem, ele fica em cima do muro. Num jogo viciado não tem muro. Num jogo viciado não tem lado. Quando você descobre que o jogo é viciado, você sai fora. Pense um pouco. Você não tem poder algum no seu voto. O seu poder está dentro de você com a sua mudança interior. Na medida em que você se desinteressa pelo sistema do jeito que ele é, o sistema some, ou seja, você deixou de acreditar no sistema, o sistema rui, ele some por si só, porque você é doutrinado a partir dos seus interesses pessoais de autogratificação e de autossatisfação. Então você é constantemente doutrinado a sonhar, a desejar, a querer, mantendo essa chama do desejo, dos desejos acesa, é onde você é doutrinado a manter o sistema funcionando, a odiar, a sentir medo, porque a grande doutrinação começa no medo. Então você tem medo de ficar sem teto, você tem medo de ficar sem comida, você tem medo de ficar sem vestimenta, você tem medo de ficar sem família, você tem medo de ficar sozinho, você tem medo de tudo, porque você tem sido sistematicamente doutrinado assim, milenarmente através de religiões que falam de fé, porque fé significa confiança e fidelidade a si mesmo, quando na verdade eles estão disseminando subrepticiamente o tempo todo o medo. O medo, começando pelo medo do próprio Deus que eles propagam e que eles ensinam. Então você tem que ter medo de Deus em primeiro lugar. O amor aí ficou totalmente relegado a plano nenhum. O reino de Jesus, o reino de Deus a que Jesus se referia, jamais pode ser conhecido com medo, com ódio, com conflito interior. Jamais. E ele não está lá depois da morte, depois de você... quantos índios eu matei hoje, digamos que estivéssemos na Idade Média aí, quando a América começou a ser colonizado. Um bom cristão tinha que matar quantos índios? É um exemplo que eu estou dando, né? Bem tosco. Quantas justificativas foram criadas para dizimar com os povos nativos americanos em nome do amor? Em nome de Jesus? Ele mesmo teria sido morto se tivesse vindo de novo, como dizem, né, na segunda vinda, buscando ensinar as mesmas coisas que já ensinou. Ele mesmo seria morto hoje, seria, no mínimo, difamado totalmente, se voltasse nos dias atuais, pelos mesmos religiosos chamados cristãos no dia de hoje, não importa a qual ramo do cristianismo eles pertencem, porque está tudo uma bagunça. Religião e política realmente não se misturam, historicamente já ficou comprovado, e ainda pode-se dizer que a única coisa que resolve tudo isso é a consciência.
Então cada pessoa deveria estar em busca de uma consciência maior do seu entorno, começando pela consciência de si mesmo, dentro da sociedade. Eu sou rico, eu sou pobre, eu sou remediado. A minha condição real de ser humano, despindo-me de todas as minhas ambições, aonde eu quero chegar, porque é esse desejo de chegar em algum lugar que mantém o sistema vivo. E esse desejo está dentro de você, não está dentro do político, aquele que está lá visivelmente corrompido. A corrupção está dentro de você, que quer ser alguém diferente. Então aí já começa a corrupção, aí já começa o rompimento da sua integridade, da sua inteireza, da sua plenitude, quando você deseja ser algo que você não é. Então você já está corrompido. As pessoas não entendem isso, as pessoas entendem corrupção é o cara andar com dinheiro na cueca, um senador andar com dinheiro na cueca, coisa mais absurda, mais ridícula, e no entanto você continua acreditando. Ah, mas o problema é aquele cara, então eu vou trocar aquele cara por outro. Não! Não, infelizmente, foi a ambição dele que o levou até lá. O outro vai chegar até lá também através da sua ambição. Você chegaria até lá somente através da sua ambição também. Então não adianta, mesmo que trocasse, mesmo que você votasse em você mesmo para estar lá, você faria a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Talvez de maneira diferente, mas a mesmíssima coisa, porque você já chegou lá corrompido. Você já está corrompido agora, você já está dividido. Procure o que significa a palavra corrupção, para você entender melhor do que eu estou falando. Procure a etimologia da palavra, o significado no dicionário e a etimologia. O significado no dicionário vai te dar um significado atual, contemporâneo, mas procure a etimologia, de onde vem essa palavra, do rompimento, da quebra. Não se pode servir a dois senhores. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O grande mestre, não estou falando do mito religioso, estou falando do grande mestre que foi esse grande questionador, esse grande opositor, esse verdadeiro Davi. Esse é o verdadeiro Davi mitológico que lutou contra o Golias do sistema. Quantas pessoas seguem o seu exemplo? Mas ele nunca lutou de forma armada, ele nunca lutou com agressividade, mesmo que você queira usar lá o exemplo quando ele derrubou as mesas do templo lá, contra os vendilhões do templo lá, aquilo foi uma jogada também para enviar uma mensagem através dos tempos. Ele sabia que a própria atitude dele iria gerar karmicamente a sua morte e ele precisava morrer daquela forma. Mas isso é outro assunto. Então, sejamos mais como ele, mais conscientes. O que ele tinha de diferente de todo o resto da humanidade era o seu grande nível de consciência, ou seja, de saber profundo, de saber intenso de quem ele realmente era. Sim, Deus encarnado na Terra, assim como eu, assim como você. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. Não é conversa fiada. Realmente os tempos estão difíceis. E o número da conta é sempre deixado na descrição, logo abaixo. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!